Tá. Então, hoje, dia 19 de abril, agora é 21 horas, começamos a nossa segunda aula no nosso curso de Introdução à Alfabetização Montessori. E eu quero saber se está todo mundo pronto aí. Tem bastante gente, da outra vez também tinha um monte de gente. Lembrando que vamos ter 20 minutos que eu vou expor, né, o tema, e depois a gente vai ter 20 minutos para pergunta e resposta, sendo que o que vai ficar gravado é só a primeira parte, então quem está aqui vai ter a chance, a oportunidade de ver e trabalhar, estar conosco nessa segunda parte de perguntas e respostas, tá bom? E esse é um curso gratuito, muitas das coisas que a gente faz são gratuitas, o objetivo é ajudar, né, as crianças, e para ajudar as crianças a gente precisa de vocês, a gente precisa das mães, dos pais, dos professores, das professoras, das pessoas que trabalham com as crianças. Então, a gente pede que nos ajudem a divulgar. Deixa eu ver se eu acho alguém aqui no chat. Então, vamos lá. Na semana passada, nós introduzimos alguns conceitos básicos sobre Montessori. E hoje a gente vai um pouco mais a fundo, a gente vai falar sobre período sensível da linguagem. Mas antes de falar do período sensível da linguagem, a gente vai explorar o que é períodos, os que são, né, os períodos sensíveis. O Montessori, a teoria Montessori, diz que a criança passa, no seu desenvolvimento, por algumas janelas de oportunidades para se desenvolver. E o período sensível é justamente a indicação, ou essa janela, esse período de tempo essa janela de tempo que a criança tem para desenvolver uma habilidade específica. A Maria Montessori, ela pega emprestado da biologia, né, esse termo período sensível, e ela aplica para as crianças. Isso é muito importante porque quando a criança ela entra num período sensível, como por exemplo, período sensível da linguagem, é mais fácil ela adquirir as capacidades ligadas à linguagem. E não que ela não possa aprender a linguagem depois, ela pode, né? Então, mesmo um adulto pode aprender a ler e escrever depois de ter passado, né, por esse período sensível, porém, ele tem que fazer um esforço maior. E no período sensível, a criança é mais fácil para a gente, mais fácil para a criança, ela tem um interesse natural em direção a algum aprendizado. Em Montessori, a gente tem alguns períodos sensíveis. E são esses. Não é mais, não é menos. Então, a gente tem o período sensível ligado à ordem. Então, crianças pequenas, né, que às vezes começam a organizar, botar no lugar, juntar, classificar. É muito característico. A ordem dos períodos sensíveis, ele é um dos mais fortes, mais fáceis de ver. A gente tem, né, o período sensível ligado ao movimento, onde ela desenvolve e refina os seus movimentos. A gente tem da linguagem, que a gente vai explorar bastante, na verdade, hoje é para a gente explorar o período sensível da linguagem. A gente tem ligados aos nossos sentidos, né, o ver, o tocar, o ouvir. Então, tem uma determinada força na criança que impulsiona ela a explorar o mundo através dos seus sentidos. Inclusive, a gente fala que a criança, entre 3 e 6 anos, ela é um explorador sensorial. Ela usa os seus sentidos para conhecer o mundo. A gente também tem um período sensível do desenvolvimento social, e nessa primeira parte do seu desenvolvimento, até os 6 anos, a criança está adquirindo qualidades para conseguir expressar a sua parte social no segundo plano a partir dos 6 anos. Então, primeiro ela precisa construir características que, digamos, são com ela mesma, características que são, né, pessoais, para no segundo momento ela trabalhar a parte social, que é interpessoal, ela em relação ao outro. E a gente fala que a criança, né,
dos 3 aos 6 anos, ela é um embrião social. Isso quer dizer que ela está desenvolvendo, ela está amadurecendo qualidades, capacidades que vão ajudá-la a se tornar um ser social a partir dos 6 anos. E a gente também tem um período sensível ligado aos pequenos objetos. Certo? Então, período sensível da linguagem. Esse aqui é o importante. É o que a gente vai trabalhar. E, para começar, eu coloquei aqui, a criança passa, né? A gente passa na nossa infância por 3 explosões. Então, são explosões relacionadas a esse desenvolvimento da linguagem. A primeira explosão é por volta de 2 anos. Assim, tudo que eu colocar de idade, de período, tudo que eu falar é assim, é por volta, né? Então, até a gente falar, o primeiro plano é no momento em que a criança que nasce até os 6 anos. Mas isso é aproximado, porque essas coisas elas não são como um reloginho que, em determinada, à meia-noite, trocou lá o período sensível, trocou o plano de desenvolvimento. São coisas graduais, né? Então, quando a gente fala no Montessori, né? A partir dos 2 anos até os 4 anos, é assim, é por volta. Isso é para a gente ter uma ideia de quando acontece, mas que não é exatamente naquela data específica. Então, a gente tem a explosão da linguagem oral. Quem tem filho, quem teve filho já que passou por isso, tem um momento que a criança começa a falar pelos cotovelos. E ela fala, né? Com a minha filha, hoje ela tem 8 anos, eu lembro que a gente andando no carro e ela não parava de falar, cantar. E assim, ela precisava explorar todas as suas cordas vocais, explorar todo o seu aparato de comunicação, e ela fazia isso através da oralidade. Então, provavelmente vocês já conseguem lembrar, assim, quem tem filhos, consegue lembrar de coisas que aconteceram. Para a gente aqui, quando a gente fala em alfabetização, que é o nosso foco, a gente vai explorar mais esse segundo item. Então, tem a explosão da escrita e a explosão da leitura, que a gente considera até como uma explosão que é uma continua logo depois da outra. E às vezes a gente não consegue nem separar muito quando uma começa e quando a outra acaba. Diferentemente do nosso ensino tradicional, o Montessori diz que a idade propícia para a criança começar a aprender a ler e escrever é por volta de 4 anos. Isso quer dizer que, se a criança vai começar a aprender a ler e escrever com 6 anos, ela perdeu uma janela de uma grande oportunidade. É mais fácil para a criança aprender a ler e escrever quando isso começa por volta dos 4 anos. Existe um método para isso, né? Existe um ambiente que dá suporte para essa criança aprender a escrever e a ler. E isso começa nos 4 anos. E é fantástico a gente ver uma criança de 4 anos que começa a se interessar e ela tem essa possibilidade de adquirir os elementos necessários para começar a escrever, os elementos necessários para começar a ler. No Montessori, e outras pedagogias, cada uma faz de um jeito, são diferentes. No Montessori, a criança primeiro aprende a escrever e, em seguida, ela começa a aprender a ler. Então, a gente vai explorar isso mais para frente. A gente vai falar como isso acontece, mas para vocês terem alguns parâmetros, a gente primeiro dá as chaves de compreensão para a criança começar a escrever e logo em seguida ela começa a ler. Isso quer dizer que no início, no ambiente Montessori, quando a criança ela está trabalhando com o alfabeto móvel, ela escolhe as letras que vão formar a sua palavra. Ela escolhe as letras que vão formar a sua palavra. Porém, ela não lê. Ela não precisa ler. E, num primeiro momento, ela escreve. Automaticamente, de uma maneira muito natural, ela começa a ler também. Mas, num Montessori, num ambiente preparado, ela vê primeiro a escrita. Bom?
E a última explosão é a explosão da gramática. Eu pulei essa explosão na minha infância porque eu não gostava de gramática, não gostava da língua portuguesa, não gostava de aulas de português. Porém, o ser humano, lá no seu desenvolvimento, tem um momento onde ele se interessa naturalmente pela gramática. E assim, eu trabalhei a última... agora eu estou trabalhando aqui em Curitiba, né? A gente está montando uma escola para crianças de 3 a 6. No ano passado, eu estava numa sala para crianças de 6 a 9. A parte de gramática é depois da escrita e da leitura, então começa aí nos 6, 7 anos. E eu vi muita criança se interessando por gramática. E é incrível ver as crianças aprendendo gramática com gosto. Eu não tive isso, eu simplesmente ignorei essa explosão da gramática, eu acho que o contexto não me ajudou nessa parte. E eu, pelo menos, tive a oportunidade de ver crianças aproveitando essa explosão da gramática e se interessando por detalhes da língua que ela estava aprendendo, né? No caso lá era francês, e compreendendo, né, as diversas partes, como elas se relacionam, as palavras, sujeito, predicado, e isso é muito legal. Eu achei simplesmente incrível. Agora, aqui, vamos preparar aqui. Essa aqui, vocês, quem tem papel e caneta, agora se prepare, que vem informação. A leitura, a alfabetização é um processo complexo. No Montessori, o nosso objetivo com a criança é que ela adquira o que a gente diz, a leitura total. É que ela se torne uma leitora total. Para chegar lá, eu vou falar o que é a leitura total no finalzinho. Para chegar lá, ela passa por algumas fases. Então, num primeiro momento, ela vai ter a leitura que a gente chama de leitura mecânica. A leitura mecânica, a Jéssica Costa não está ouvindo, mas eu acho que todo o resto do pessoal está ouvindo, né? Senão, estava falando aqui 12 minutos sem... Entra e sai, Jéssica. A pessoa pode te ajudar, hein? Aumenta o volume. Então, a leitura mecânica é aquele momento onde a criança ela tem uma palavra na sua frente, então ela tem, por exemplo, a palavra mesa, e ela consegue decifrar aqueles símbolos. Então, ela fala, né, mesa, ela consegue saber quais são os sons que estão ali naquela palavra, porém, ela ainda não consegue, ela está ainda para descobrir o que aqueles sons representam, ou o que quer dizer aqueles sons. Então, é uma chave, é uma etapa muito importante, porque aí ela consegue decifrar o que é cada letra, o som de cada letra. E a partir dessa leitura mecânica, ela vai para a leitura estática. Então, ela consegue juntar esses sons e formar uma palavra. Então, esse mesa, ela consegue fazer mesa, a mesa. E daí ela falando mesa, né, na sua mente, ou, né, falando em voz alta, ela consegue mesa, mesa, e daí vem aquela compreensão. Então, o que eu estou lendo é uma mesa, é aquilo que eu apoio para trabalhar, que tem 4 pés, daí vem a imagem da mesa. Então, essa é a leitura estática. Ela consegue ler, mas ainda são palavras isoladas. Ainda para ela é mais fácil, o que ela consegue são ler palavras isoladas. E nesse momento que a criança está em leitura estática, a gente não vai apresentar coisas muito complexas, a gente vai apresentar palavras que são simples, até na leitura mecânica também. Então, a gente fala, né, das palavras que são fonéticas, onde aquilo que está escrito é o que a gente pronuncia. E nessa leitura estática, ela já começa, aqui eu consigo ler, Felipe, esse é o meu nome, eu consigo ler mesa, cadeira, panela, ela consegue ler as palavras e entender qual é o significado delas, o que elas trazem na mente delas. Pipoca. Pipoca é uma boa palavra. Pipoca. Tem o P
2 vezes, e daí na leitura estática ela consegue entender e compreender a palavra. Na leitura que a gente chama expressiva, ela já consegue, então ela começa, né, dessas palavras individualmente, e daí ela começa a juntar essas palavras e formar pequenas frases, frases simples. Nesse momento, a gente realmente apresenta frases que são bem simples. Então, a a pipoca é salgada, a pipoca é doce, a mesa, eu uso a mesa, coisas bem simples. E a partir dessas construções simples, ela vai aumentando o seu poder de compreensão até chegar nessa leitura que a gente chama de expressiva, em que ela já consegue interpretar o texto. Porque alguns textos, né, os textos simples, o sentido literal é fácil de ser compreendido, mas às vezes tem uma uma sacada por trás daquele texto, tem uma ideia, né? Quando a gente conta, por exemplo, uma piada, quando a gente fala de alguma coisa engraçada, muitas vezes não é o sentido literal que conta, é o que está por trás ali daquela ideia. Quando a gente lê uma poesia, né, muitas vezes a gente precisa ir um pouco além das palavras que estão ali. E na leitura expressiva, ela começa a ganhar mais poder de compreensão, até chegar um momento onde ela vai ser uma leitora total. A leitura total no Montessori, que é o nosso objetivo, né, como professor Montessori, o meu objetivo é que a criança chegue nessa leitura total, e ela pode chegar com 6 anos, é que ela aprecie, que ela curta, que ela goste, que ela leia diferentes tipos, de textos, estilos diferentes. Então vai desde a da poesia, vai um pequeno romance, um texto que é mais científico, ela consegue apreciar diversos estilos literários. E a criança com 6, 7 anos, ela pode chegar nisso. A maior prova disso para mim foi a minha filha, e teve essa explosão da leitura. Ela lia e lia, então às vezes estava lá na sala, né, aquelas salas que eu mostrei antes da gente começar a gravação. E lá tem uma biblioteca, né. Normalmente dentro de uma sala Montessori, a gente tem uma mini biblioteca. E lá tem uma coleção de muitos livros, né, a gente tinha uma coleção de muitos livros, sei lá, 50, 60, 80 livros. E a minha filha, ela já estava, né, nessa leitura total, ela pegava 1, 2, 3, 4, 5, 6 livros, ela juntava lá, botava do lado dela, ela lia um livro, depois começava a ler um outro livro, depois um outro, depois um outro. Eu falava: "Ah, Ju, agora está na hora de ir embora, eu acabei o meu trabalho aqui, a gente pode ir embora". "Ah, não, papai, eu só tenho esses livros para ler". E tinha ainda mais uns 4. E eu esperava, né, criança que quer ler uma coisa muito boa. Então, ela passou por isso, ela teve essa oportunidade de chegar nessa leitura total, e uma criança que chega e depois, né, conheci e vi outras crianças também estarem nesse estado, nesse nível de leitura. E quando o ser humano começa a aprender, né, a ler e a escrever, é como se ele entrasse num novo mundo. É como se ele tivesse acesso a inf a um novo universo, porque muito do que existe na nossa humanidade está escrito, está nos livros, né. Até essa ideia, né, de vídeo, de, televisão, são coisas super novas, né, para nossa humanidade. Mas a escrita já é muito mais antiga. E muitos dos nossos conhecimentos, muitas das nossas produções, elas são textuais. E quando a criança começa a aprender a ler, ela tem a possibilidade de entrar num novo mundo. Então, a gente tem mais um último minutinho. Na semana que vem, a gente vai começar a falar de atividades, aquilo que a gente pode fazer para ajudar a nossa criança no seu desenvolvimento, da linguagem, mais especificamente na escrita e leitura. Então, quem está com papel e caneta, aproveita, eu vou passar 1 ou 2 minutinhos. No Montessori, no Montessori, existe algumas etapas que a criança passa para chegar nessa leitura total. A primeira etapa, anota aí, a primeira etapa é a criança a compreender os diferentes sons da sua língua, os fonemas. Então, cada língua tem um conjunto
limitado de sons. Então, o português, eu não lembro agora, 32, 31, 32 sons diferentes. Então, tudo que a gente fala, né, tudo que existe na nossa vida que a gente pode falar, a gente vai usar por volta desses 30 sons. Tudo. Então, a primeira chave de compreensão é a criança começar a viver esses diversos sons. Então, quando eu falo a palavra, né, vamos pegar pipoca, tem o som do P, com I, da pi. Então, a criança, ela começa, tem um exercício que a criança começa a ter consciência que o pipoca, que o pi é formado de P e I. Esse exercício vai ajudar a criança na segunda parte, que é, agora ela sabe que cada palavra que ela fala, cada palavra que ela ouve, são, na verdade, um conjunto desses fonemas que ela conhece. A gente vai apresentar para ela qual é o símbolo que representa esse fonema. Então, no caso do P, a gente apresenta a letra P. E no Montessori, a gente... Tem uma pergunta aqui. E no Montessori, a gente não chama a letra pelo nome. Então, a letra F, a gente não chama de F, a gente simplifica. A gente chama a letra F de F. Então, a criança sabe, Felipe é F-E-I-I-P-E. E daí, ela vai saber que tem um símbolo, que é o F tem um símbolo. E daí, para cada um desses fonemas, ela aprende o símbolo que representa, que nada mais é do que a letra, que são as letras que a gente conhece. A partir desses dois exercícios, dessas duas fases, a criança já sabe quais são os fonemas que formam uma palavra, perdão. Quais são os fonemas que formam uma palavra, e já sabe quais são os símbolos que representam esses fonemas. E daí ela vai escrever. O alfabeto móvel, lá tem as letras, né? E ela, então eu vou escrever pipoca. Daí ela já sabe, pipoca é o primeiro som, é o P, P. E daí ela sabe como que é o símbolo do P. Ela sabe qual que é. Daí ela pega o P e põe. Ela P, I, I. E daí ela põe, sabe qual é o símbolo do I? Ela põe o I. E nesse momento ela começa a escrever. Só escrever, não interessa ler. E ela escreve. E nesse momento ela escreve também de uma forma fonética. Então, se a gente falar, né, alguns fonemas que a gente tem, podem ser representados por símbolos diferentes. Então, o S, né, ou o som por exemplo, casa, o Z, pode ser representado pelo símbolo S, ou pode ser representado também pelo símbolo Z. Então, tem alguns fonemas que podem ser representados por mais de um símbolo. E nesse momento não interessa se ela está escrevendo gramaticalmente correto. O que interessa é que ela está escrevendo. Então, eu dei algumas ideias, chaves de compreensão, e agora eu tinha falado 2 minutos, a gente já passou, estamos em 24 minutos. Então, eu vou parar a gravação para a gente ir para a nossa segunda etapa. Então, para quem está assistindo a gravação, nosso bom dia, boa tarde, boa noite. Nos vemos na próxima. E quem está presente vai poder participar da segunda etapa.